Bom dia aos companheiros e às companheiras. Queria cumprimentar o doutor Nicomedes, presidente da Saneago, ao promotor, gostaria de cumprimentar. Gostaria de cumprimentar o doutor Maguito, prefeito de Aparecida de Goiânia. Cumprimentar o doutor Juraci, prefeito de Rio Verde. O doutor Fortunato, prefeito de Trindade. Gostaria também de cumprimentar o prefeito de Anápolis, o prefeito Gomide. Nesse sentido, a gente gostaria de ter uma conversa sobre essa questão do saneamento. Mas o saneamento, a gente precisa ter uma compreensão como uma questão de saúde pública, não só a nível do Estado de Goiás, mas a nível nacional. Há um déficit na questão do saneamento, há um déficit enorme a nível nacional, porque houve uma política deliberada para sucatear as empresas estaduais de saneamento, principalmente há 20 anos, há 16 anos atrás, e teve uma ação firme, violenta, principalmente no governo do FHC, com um processo de privatização. Atacou-se violentamente um processo de privatização do setor elétrico, mas não conseguiram atacar um processo de privatização no setor de saneamento devido a algumas questões jurídicas que não se resolveram ainda sobre a questão da titularidade. Muito se defende que a titularidade é do município, como passa o município ter como um direito comum daquele município. Mas outros juristas questionam que não conhece nenhum rio que nasce no município e morre no próprio município. Nós temos a questão aqui do Meia Ponte, que atende mais de 37 municípios. Então, a questão da titularidade, há um espaço, há um vazio na questão institucional desse país sobre a questão da titularidade dos municípios. Por isso que não foi feito o processo de privatização desse setor de saneamento. E muito tempo se passaram sem uma política nacional de saneamento. Foram amplamente debatidos no Brasil o PL 199, que discutia a questão da política nacional de saneamento, e que essa política nós defendemos a nível nacional, e que foi amplamente debatido com todo o segmento da sociedade organizada, que foi construído e aprovado no Congresso Nacional, e que foi vetado pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Esse PL 199, ele colocava bem claro a questão do interesse do saneamento como uma questão de saúde pública e que tem que ser de responsabilidade do Estado. Ele não pode ser privatizado. Por isso que ele foi vetado pelo então governo Fernando Henrique Cardoso. Mas mesmo assim, foram amplamente debatidos a nível nacional e que se construiu uma outra proposta, que é o PL 1145. E esse PL 1145, ele avançou alguns pontos nos setores, mas também deixou uma janela aberta, enorme, para um processo de privatização, que é através das questões das PPP. E é essa que é a preocupação da questão do sindicato, que nós entendemos que o setor de saneamento, como se trata da questão de saúde pública, tem que ficar sob o controle do Estado. Eu gostaria de dizer que nós podemos sim travar um debate. E aí, eu não quero travar um debate de uma mão única só, que é só através da parceria privada que resolve o déficit da questão do saneamento no estado de Goiás e no Brasil. Isso é uma grande inverdade. Tentaram se fazer um processo de municipalização em alguns estados, como Santa Catarina, destruíram a empresa do setor de saneamento com um discurso fácil, que era municipalizar e resolver o problema do setor de saneamento. Quebraram a cara. Saindo de Santa Catarina, vimos aqui para o estado de Goiás. Pegaram também esse discurso de um processo de municipalização do setor para resolver o déficit do setor de saneamento. Quebraram a cara novamente. Dá um exemplo claro da questão de Caldas Novas, com a dívida já de 70 milhões de reais. Tem que devolver um dinheiro para sanear, que foi um investimento que foi feito na ordem de 33 milhões de reais nesse setor. Dá o exemplo da cidade de Catalão, que na campanha eleitoral do município, uma das propostas do candidato então a prefeito lá,
defendendo que no governo dele, no município dele, ele ia universalizar esse serviço. Ora, por que não universalizaram esse serviço? Está com 8 anos municipalizado lá e não resolveu o problema da universalização do setor de saneamento? Não resolveram? Tem jornais, declaração, então, do prefeito lá, que colocando que a prioridade dele é resolver a questão da universalização do serviço. Eu gostaria de dizer que a questão aqui no estado de Goiás, e aí eu gostaria de chamar a atenção, nós temos de ter uma decisão de governo. O setor de saneamento, a Saneago não é uma empresa investidora no saneamento. É tarefa do governo do estado deliberar se quer uma empresa do setor de saneamento privado através das PPP ou uma empresa pública. Essa que vai ser o grande debate do novo governador aqui do estado de Goiás. E aí eu defendo a opção que esse setor de saneamento, como questão de saúde pública, tem que ser público, não pode ter parceria pública e privada, porque a parceria pública e privado não vai investir dinheiro deles, vai buscar dinheiro nosso, dinheiro público para fazer o investimento e buscando a questão do lucro desse setor. É uma grande verdade, nós vivemos numa sociedade capitalista, dizer que o setor privado tem preocupação com a Dona Maria que não tem água lá. O setor privado, nessa sociedade que nós vivemos, o objetivo dele é claro, a questão do lucro. Por isso que as empresas estaduais de saneamento e a Saneago, ela tem que ser público, porque ela tem um papel de atender a demanda das pessoas mais carentes para ter acesso à água, a coleta e o tratamento do esgoto, que é uma questão de ambiente, meio ambiente. Esse aqui é um papel. Queria dizer, está aqui o prefeito aqui de Aparecida de Goiânia, foi governador, tem experiência. No estado de Goiás, nós não temos uma política estadual de saneamento. Nunca foi debatida uma proposta de política estadual de saneamento nesse estado. Nós defendemos que é função do estado ter recurso do orçamento do estado para que possa também fazer investimento para atender as demandas dos municípios. Nós temos que buscar, sim, o promotor tem razão, e aí eu reconheço isso no governo Lula, a quantidade enorme de dinheiro para investir em saneamento. É muito dinheiro, tanto é que a Saneago é uma das empresas com toda a dificuldade no ponto de vista da questão dos projetos, mas a Saneago foi uma das empresas que mais conseguiu recurso federal para investir nos municípios goianos. Através de vários projetos que já estavam prontos na Saneago, através da competência dos seus técnicos, foi conseguido várias verbas. Quero dizer mais, que o governo federal está demonstrando aí, que além de pagar o FMI, está emprestando dinheiro para o FMI. É uma demonstração cabal que tem dinheiro. Basta ter uma articulação firme de todos os prefeitos, dos deputados federais, dos governadores, dos senadores, para que a gente possa construir uma política estadual de saneamento, para que a gente possa buscar a universalização desse serviço. Essa que tem que passar para a articulação. Nós estamos aqui de frente com 4 prefeitos de 4 cidades extremamente importantes, buscando soluções através das PPP para resolver os seus problemas imediatos nas cidades que eles representam. É muito importante. Mas e o prefeito lá de Mambaí? E o prefeito lá de Alvorada do Norte? Como é que vai ficar esses companheiros, esse prefeito lá? Nós temos que pensar na questão do setor de saneamento, uma articulação orquestrada para atender não só os municípios ricos, mas também para atender os municípios pobres, que a universalização desse serviço não pode discriminar qualquer tipo de município. E aí eu aposto na articulação política, firme, respeitando a autonomia desse Estado, que esse Estado não pode ser diminuído, nós não podemos ficar perdendo os patrimônios públicos do Estado de Goiás, que tem um papel importante para a população de Goiás, sendo destruído como foi destruído nesses 28 anos. Destruíram com a Caxego, destruíram com o BEG, destruíram com o Banco de Desenvolvimento, destruíram com a CELC. Nós não podemos destruir o Saneago, que tem um papel extremamente importante para a população do Estado de Goiás.
Quero dizer para encerrar, estamos pronto, promotor público, para fazer esse embate, olhando no olho, de cara limpa. Nós não vamos permitir, nós vamos dialogar com a sociedade que empreiteiras se articula com os prefeitos para atingir os seus objetivos da questão dos lucros, que é uma mentira, uma falácia, que quer buscar a questão da universalização através de empreiteiras. Não é verdade isso. Quero dizer mais, está demonstrado as obras aí, que estão extremamente paradas, como a questão do ginásio da Paranaíba, como a questão do aeroporto, por superfaturamento dessas questões, dessas obras, através dessas empreiteiras. Aonde uma válvula de descarga de banheiro que custa R$ 34 foi superfaturado por R$ 500. É essa que é a questão. E nós vamos sim, com a ajuda do Ministério Público, dos homens e mulheres de bem, dos prefeitos, da sociedade organizada, nós vamos travar esse debate, nós não vamos permitir que faça um processo de privatização desse setor extremamente importante para a vida nossa, para que as pessoas tenham acesso a esse bem tão extremamente precioso. Quero dizer, presidente Nicomedes, nós não fugimos do debate, nós queremos fazer essa discussão, nós queremos buscar o melhor para o povo goiano e nós queremos sim uma Saneago que é extremamente importante. É uma empresa que tem uma história de prestação de serviço para esse estado de Goiás extremamente valioso. Essa empresa, ela tem uma importância e a história dela não vai ser jogada na lata do lixo por um discurso fácil que vai baixar a tarifa, porque isso é uma grande mentira. Grande abraço para os companheiros e até o processo de discussão. Nós vamos estar marchando nas ruas com os nossos panfletos, no sinaleiro, na igreja, aonde estiver, para fazer as nossas posições, porque nós acreditamos nessas posições. Grande abraço, fica com Deus todo mundo.